da Valiver TV. Hoje estaremos iniciando uma rodada de debate sobre o universo social, né? E primeiramente a gente tem como discussão, né? E eu vou iniciar aqui apresentando, né, os nossos convidados. Estou aqui, né, com o professor Carlos Alberto Máximo Pimenta. Eu não vou apresentá-lo, mas eu acho que é interessante ele falar um pouquinho um resumo, né, da atividade profissional. Depois eu tenho o Éder, ex-esportista, os dois ambos ex-jogadores de futebol, e o Moacir, que é jornalista e faz uma cobertura dos eventos esportivos na cidade de Taubaté. E aí a gente está com essa galera aqui para a gente discutir o futebol, e o futebol nosso de cada dia, né? Eu queria que o Pimenta já começasse se apresentando para o pessoal de casa. Obrigado, Theo. É um prazer estar aqui. Meu irmão, viu, gente? Tá do lado do Éder Treino, né? Que é alguém que eu, além de respeitar enquanto ser humano, respeito muito enquanto jogador de futebol. Alguém que tem uma passagem desde a minha época de infância, né? Nós moramos juntos, escondido da polícia, quando a gente brincava de esconde-esconde e tal. Jogou no Paulistinha, né? Tem altas histórias aqui. Moacir é alguém que eu acompanho, nós nunca nos falamos, eu acompanho o trabalho jornalístico, acho que é uma coisa muito importante, e hoje eu acho que a minha proposta aqui é discutir não só o futebol profissional de alto rendimento, toda a estrutura amadora e profissional que está em torno dele, mas pensar também, lançar, né, algumas questões para pensar o futuro do esporte, mas lançar algumas questões em termos de políticas públicas, também de esporte formativo, né, que é esse esporte social, que de alguma forma dá para essa juventude coisas para fazer, dinamiza também atividades de bairros, né, dinamiza também comunidades. Então, pensar um pouco por aí, né? Boa noite a todos, boa noite, Theo, boa noite, Carlos. É um prazer imenso poder rever depois de muito tempo, né? Gente que foi amigo de criança, e estando aqui hoje para participar com vocês aí desse debate. É muito importante falar do futebol, falar do social que o futebol traz para as crianças, para os adultos também. É um prazer imenso. Valeu, Éder. Boa noite a todos. Cumprimentá-los aí pelo trabalho também. Eu acompanho também vocês e é uma satisfação estar aqui, especialmente para falar de esporte, né? O esporte que realmente forma o caráter humano, ele quando é bem empregado, né? Bacana, gente. Então, nós já vamos iniciar, né, o nosso debate. Hoje teve jogo do Taubaté e uma das grandes evidências é o pouco público, né? E o que isso, numa cidade do potencial social e econômico de Taubaté, a gente vê o time que... não o time, né? Mas o time já melhorou bastante coisas. Por exemplo, a gente já tem um calendário anual, né? Que eu acho que é bem interessante essa questão. E o que eu estou pensando é o público, né? Pô, tinha mais de 300 pessoas dentro do Joaquinzão. E o que vocês observam aí? Fique à vontade, viu, gente? Quem tiver falar, não precisa vir na rodada, não. Fiquem tranquilos e... Com relação ao público, nós, se você me permite, precisaria fazer retrospecto, voltar um pouco. À vontade, Moacir. Voltar um pouco, porque anos anteriores, anos 60, 70, 80, nós tínhamos campeonatos paulistas que ele se iniciava em janeiro e terminava em novembro. Em 79, o Taubaté foi campeão em cima do São José, na divisão intermediária, para o acesso à divisão especial na época, hoje a primeira divisão, né, a 1, em novembro, né, exatamente no dia 25 de novembro. Né, e os jogadores chegaram no ano anterior, em novembro, para a temporada. Então, a torcida do Taubaté,
falando do Taubaté, né? Mas que serve para qualquer outra equipe, né? Hoje, equipe pequena, né? O que acontecia na época? Você ia num posto de gasolina, você via o jogador. Você ia na farmácia, você encontrava com o jogador. Você ia no supermercado, você encontrava com o jogador. O jogador começou a fazer parte da cidade, começou a fazer amizade na cidade. Então o público não só via o jogador no estádio, no campo de futebol, mas também no dia a dia. Hoje, se você pedir para que eu escale o time do ano passado, eu não consigo escalar. Eu não me lembro a escalação do time. Por quê? Foram 3 meses, mais que isso. Quer dizer, e aí desmancha o time. Então isso influenciou muito, na minha opinião, na simpatia do atleta profissional com o torcedor, que arrastava o torcedor. Outra coisa é o preço do ingresso. Nós tivemos agora a Copa América, absurdo o preço do valor do ingresso. Então tivemos jogos lá que não tinha, acho que o jogo do Taubaté tinha mais gente para ver a seleção. Então eu acho que há uma necessidade de se estruturar o futebol voltado, não deixando a torcida do lado de fora. Agora, é como um circo que chega na cidade. Você vê falar bem do circo, o circo é bom, enche. Então, se também faz um bom time, uma boa equipe, a equipe de ponta para disputar título, não tenha certeza. Em Taubaté, eu falo por Taubaté, em Taubaté a torcida vai, a torcida é fiel e é uma torcida grande. O Moacir lembrou bem. Eu acho que esse fato do campeonato ser o ano todo, o jogador se identifica com a cidade e o torcedor se identifica com o jogador, e isso cria um clima muito bom. Que eu me lembro na década de 81, no ano de 80, 81, que o PC, né, o Paulo César contra a esquerda, o Taubaté ganhava o jogo no domingo, na segunda-feira ele estava no 2 minutos lá com o jornalzinho da Gazeta Esportiva lá do braço, e a torcida passava, mexia com ele, conversava. Então falta essa identificação para que o torcedor possa acreditar e participar mais assíduo dos jogos, entendeu? Então fica muito longe, né? É um campeonato de 3 meses. Foi como o Moacir falou, eu, sinceramente, antigamente você escalava todos os times, você pegava o time do Santos, São Paulo, Palmeiras, na década de 80, lá você sabia jogar do Flamengo, Fluminense. Hoje você não sabe, eu não escalo o time do Santos, que é meu time. Eu torço pro Santos, eu não sei escalar o time do Santos. Porque não tem, o jogador está aqui hoje, amanhã já vai para a Europa, aí você não tem afinidade, chega um outro, você nem sabe que chegou. Então isso é fundamental também. Eu queria fazer algumas ponderações em cima das falas, em cima da pergunta, porque eu acho que é crucial, né? Quando eu comecei a estudar futebol, isso nos anos 90, mais ou menos, o futebol mudou, né? A característica do futebol mudou. A gente tinha um futebol que ele era extremamente associado ao poder público, né? Quem eram os presidentes, quem organizava o futebol, ou era o poder municipal, ou era alguma figura forte da cidade que pegava o futebol debaixo do braço e fazia excelentes times. E o futebol era barato, teoricamente. Era caro, mas era barato. E houve um processo de quase que de transformar o futebol numa mercadoria, né? Em que sentido mercadoria? No sentido de que o futebol se encareceu, ficou muito caro. O futebol ficou caro. E times pequenos, eles quase que sumiram, né? Dizimaram os times pequenos, porque o custo do futebol é altíssimo. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que houve a Lei Pelé, depois você teve a primeira Lei Zico, depois a Lei Pelé, depois a Lei do Passe Livre. Isso mudou a estrutura do futebol e os clubes pequenos não acompanharam as mudanças que o futebol teve. E automaticamente as próprias federações e a Confederação Brasileira, que hoje é a CBF, né, ela mudou a característica do esporte para acompanhar a lógica do futebol europeu, que vinha nessa transformação muito forte. E de algum modo, nós não tivemos condições estruturais de gestão de esporte para acompanhar essas mudanças. Então, as mudanças elas estão também, não só na caracterização de que o futebol deixou de ser algo, digamos assim, de identidade com a cidade, virou um movimento muito fluido, você monta time para 3 meses, daqui a pouco 3 meses, que é a linha que vocês
colocaram que é corretíssimo se você não se identifica com o futebol, como é que você vai? Ficou caro o preço do... O futebol é caríssimo, né? Você vai assistir um jogo de São Paulo, por exemplo, São Paulo e Bahia, iria eu, os meus 3 filhos, mais combustível e tal, eu fiz a conta na Pandora, dava R$800. E como é que eu vou assistir um jogo de futebol por R$800? Não dá. E já os times pequenos, isso serve Juventus, Portuguesa, etc. Se não pensar numa outra lógica dentro dessa estrutura, se não pensar numa outra lógica dentro dessa estrutura, porque essa lógica mercadológica precisa de dinheiro. Então, quem que vai ter que investir? O poder público e os abnegados. Nós sabemos que o Taubaté tem algumas pessoas que seguram toda a unha. Nós sabemos disso, né? E o Taubaté hoje faz uma ótima administração. O Gilcinho faz, o Eduardo Cursinho tem um papel importante ali dentro. E toda uma estrutura que está posta, né? Mas, se a gente for pensar, se essa alternativa mercadológica o Taubaté não consegue fazer frente, porque a mudança é... Nós temos que criar uma outra estratégia. Aí é que entra aquela discussão que a gente estava falando lá no intervalo, de pensarmos em políticas, não só do esporte de competição, mas de um esporte que, por exemplo, tem muitos professores de educação física da prefeitura que poderia forjar projetos, tem ex-atletas que nos anos 80 fez isso, inclusive o Tony Taino na Vila e o Ronaldo Moya foram professores de escolinha de futebol. Reinaldo Xavier e assim por diante. Então, pensar em políticas públicas me parece que é uma alternativa, mas isso é a longo prazo. Bacana. Gente, eu queria muito agradecer o pessoal, não de casa, mas que está aqui no shopping e compareceu e vem contribuir na nossa live aqui e trazendo questões importantes, né? Eu queria agradecer o David Augusto, o Deivão que está por aqui já. Queria agradecer o Igor, meu amigo Igor. Queria agradecer o Kebinho, né, o corredor. Valdir Japonês está aqui na nossa live. Grande abraço, Valdir. O Pimentão entrou aqui, está todo mundo ligado na nossa live. A Márcia, o Fabinho, muito legal, o Fabinho do Quiririm, professor. E também, né, queria agradecer o pessoal que acompanha a gente nessa caminhada, né, e o pessoal da Benet Móveis, o pessoal da Renove, que está sempre acompanhando, e o pessoal da Ievale. E muito legal, né, ter um representante da Ievale aqui. 2, né, Igor? E aí, gente, eu gostaria aqui, né, aproveitando a participação do Igor, ele falou aqui, o que acontece com o futebol do Vale? Pensar em uma sociedade como São José dos Campos, com mais de 700 mil habitantes, não consegue um time para disputar o Paulistão. E ver cidades menores que sempre estão disputando ou disputam uma vez ou outra. Acho que é legal a gente debater essa questão, né, e buscar entender. Eu acho que a fala de vocês é extremamente pertinente e importante no sentido de que esse é um processo que não é um processo que começou hoje, né, que acontece hoje, é um processo que já vem acontecendo e a gente vê instituições importantes do futebol não apoiando, né, CBF, até mesmo a própria a Federação Paulista não apoia o time pequeno, uma inscrição numa confederação, numa federação é muito alta, a manutenção no campeonato, imagine só, fizeram um levantamento recentemente, era R$150 mil mês para manter um time na A3, isso é complicadíssimo. O Moacir vive o dia a dia do Taubaté, né, Moacir? Você vive o dia a dia do Taubaté, né? Sim, hoje, para você colocar uma equipe em campo, como por exemplo, hoje o Sport Taubaté jogou em casa, né, no João Quinzano, e o custo para colocar um time em campo é muito grande, porque ele começa no sábado numa concentração. O jogador vai para o estádio de manhã, se apresenta, faz aquele recreativo, que é chamado, né, treino técnico, tático, depois um recreativo, que é o rachão entre eles, que adoram fazer véspera de jogo, depois há o almoço, depois há o lanche à tarde, depois há o jantar, depois a pernoite, no dia seguinte, café da manhã, almoço e depois o jogo. Isso tem transporte para levar até o hotel e trazer, você tem taxa da federação de INSS sobre a renda, você tem que pagar os ingressos que são confeccionados pela federação, você tem que pagar arbitragem depois do jogo em dinheiro. O árbitro não sai do estádio sem receber.
o árbitro e os seus auxiliares. Então, se você for colocar tudo isso no papel, você colocar um time em campo, essas despesas diretamente de uma partida de futebol, a gente já percebe que não é pouco. Moacir, hoje, por exemplo, o ingresso é R$5, uma média de 300 pessoas no estádio, R$1.500, e aí? Então, mas falando pelo Esporte Clube Taubaté, renda não paga. Não tem condições, né? Não tem. A renda a renda em alguns jogos não paga nem a arbitragem. Infelizmente. Mas por quê? Tudo isso pela própria estrutura do futebol. Agora, vamos abrir um pouquinho o leque, né? Jogador de futebol hoje, né? Isso não é uma crítica, mas é uma verdade. Nós vivemos isso. Jogador de futebol hoje, que joga, vamos pegar um Esporte Clube Taubaté, traz um jogador lá de Araraquara. Ele vem morar em Taubaté. Então, quando ele negocia, ou não é nem ele, né? Agora tem um empresário, né? Todos têm, que vai negociar a vida do jogador, já negocia, não, eu preciso de um apartamento, porque ele vai trazer a esposa, e precisa ser um apartamento próximo, tem que ser no centro. O jogador, ele está fora da cidade dele, então o clube tem até uma obrigação, se ele tem um problema dentário, precisa levar no dentista. Se ele tem um problema no joelho, precisa fazer uma ressonância magnética, que custa hoje em torno de R$1.000 e R$1.200, uma ressonância, o clube tem que ter um plano de saúde, um médico, um parceiro, uma clínica parceira. Quer dizer, são tantas coisas que envolvem fora do campo, que muitas vezes a gente pensa, futebol vai para ali qualquer hora. E aí quando você revela um jogador, que você aposta tudo naquilo, o jogador, você não é clube formador, porque para ser um clube formador hoje, a CBF impõe umas regras, não são injustas, mas para o futebol, eu acho, um time igual o Esporte Clube Taubaté é uma coisa que você não vai alcançar nunca. Você não alcançando, você perde o jogador. Você forma o jogador e depois ele sai. O Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart começou no Taubaté. Vocês jogaram com ele, vocês são da época dele, o Ricardo Goulart. Ele foi para o exterior do Taubaté, não viu nada dele, porque não é clube formador. Então são várias coisas que hoje você fala o seguinte, para colocar um time de futebol em campo, não é fácil. Então nós temos que ter as parcerias, e para você ter uma parceria, você tem que ter uma diretoria, especialmente um presidente e um vice-presidente, com credibilidade na região. Como é hoje o caso do Gilcinho, como é hoje o caso do Eduardo Cursino, que são pessoas que têm credibilidade, estão resgatando, né? Como foi o Hélio na anterior, que começou a trazer o resgate de tudo isso. Então, você colocar um patrocínio na camisa não é fácil hoje, mas é esse recurso que mantém o futebol, não a renda. Verdade, isso aí se torna difícil. Você vê no interior, principalmente, Novo Horizontino, União de Araras, que tinha as empresas de usina de açúcar, descansaram também, né? Que você vai investindo e não tem retorno, você faz o jogador e o clube não leva nada, a própria empresa acaba desistindo de investir no futebol. Isso fica caro, o Moacir falou corretamente. Eu acho que é muito difícil hoje. Eu lembro que aqui no Vale do Paraíba tinha o Cruzeiro, tinha a Aparecida, tinha o Pacaré, que era um time forte, Lorena, a Esportivo de Guará, São 29 clubes. Então, e hoje você vê o Taubaté, o São José e o Joséense. São 3 equipes. Agora é Mantiqueira, agora em Guará, né? Que é uma outra dinâmica, né? Porque ele já vem com a configuração de clube-empresa, né? E aí, não sei o retorno disso para eles lá, né? Mas tem a dificuldade da manutenção. Isso tem. E o Moacir citou o Goulart aqui, e a gente tem que ressaltar, porque é o seguinte, o Goulart, ele por R$100, Moacir, o Taubaté não ficou com ele, que era R$100 que era para fazer um contrato profissional. Eu não lembro que o Brito era o gerente ali do Taubaté. E aí não tinha esse dinheiro para dar para ele por mês. Aí o Igor, filho do Luizão da Tursan, junto com o Periquito, né, levaram o menino para Santo André,
E quem ganhou dinheiro foi o Igor. E o Taubaté não viu nada. Então é ruim. O Taubaté tinha que ter ganhado alguma coisa, né? Porque ele passou pelo Taubaté, jogou com o jogos, ele não tem essa. Não é que ele passou pelo Taubaté. O Taubaté que abriu as portas do futebol para ele. Ele começou jogando Taubaté. Filiou pelo Taubaté, é verdade. Então, e o Taubaté não levar nada, é complicado. E aí, imagino que pensar o planejamento do futebol implica numa gestão esportiva, né? Não é uma tarefa tranquila. Por exemplo, quando o Taubaté ano passado, quando ele trouxe aquele, esqueci o nome, eu sempre troco o nome do jogador, do lateral esquerdo que foi gerente no ano passado, o Roque Júnior, não, Rubem Júnior, eu sempre troco o Rubem Júnior. Eu achei que naquele momento até ia ganhar uma cara de estrutura empresarial dentro dessa lógica do futebol. E aí a gente percebeu que não foi uma parceria que deu certo. Teve os entraves no meio do caminho, que eu não sei do que se trata, também não é o foco aqui, mas é a ideia de pensar numa estrutura organizativa que entenda essas novas dinâmicas que estão a ponto do clube, do esporte, né, sucumbir, né, porque não é tranquilo, é difícil. Você tem razão nessa sua linha, mas eu gostaria de observar que o profissionalismo que está sendo necessário para o esporte e para o Taubaté, até alcançando o acesso e permanecer na série principal, é esse profissionalismo que começou no Rubem Júnior, lá atrás, com o Marcelo Martelotti chegando no clube. E o Marcelo Martelotti chegou e ele falou, olha, temos que mudar isso tem que ter um centro de treinamento, e hoje está se construindo um centro de treinamento para o Esporte Clube Taubaté. E começou o profissionalismo lá atrás. Agora, o Rubem Júnior deu uma parcela muito grande, muito especial, dentro desse profissionalismo no Taubaté. Mas agora nós temos o Carlos Arini, né, que chegou também com conhecimento, com uma experiência fantástica, e a gente que está lá observando, vendo, a gente percebe que ele tem o caminho para isso. Você sabe, quando a gente está falando de fora, é fácil falar de fora, né? Faz isso, faz aquilo outro e tal. Mas me parece, e eu também não estou nem dizendo como é que tem que fazer, porque na realidade eu não estou vivendo o dia a dia. Eu estou pensando junto o que é que está acontecendo no futebol hoje, ou no esporte de uma forma geral, e que caminhos que seriam para a gente se estruturar. O caminho hoje dominante, hegemônico, é o caminho profissional, né? Profissional. Você tem o centro de treinamento, você tem um hotel, você tem isso, você tem aquilo. Isso custa uma enormidade, né? Tem um fundo que eu sei de esporte na cidade, mas ele é quase canalizado em outros esportes, né? E não quero também entrar no mérito de políticas de investimento, porque não é por aí, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se a gente vai apontar para um esporte profissional, essas questões têm que ser postas. Agora, se a gente não tem condição de acompanhar esse movimento, a pergunta seria, para quem está gestando, né? O que é que nós temos que fazer, que tipo de caminho que nós temos que fazer para poder fazer frente a essa estrutura que está aí. Eu até falei aqui, eu já vamos lançar o Hélio para prefeito também. Vamos pensar em políticas públicas de esporte na Padre Vendéia. Mas, Pimenta, o Taubaté já começou com a base. Eu acho que o Marinho Sutânia vem fazendo um trabalho bom lá, e você tendo sub-11, sub-15, sub-17, sub-20, você pode formar jogadores ali, atletas ali, né? Com caráter, com personalidade, e o Taubaté vir a ter lucro. Com identidade com o clube. Identidade com o clube. Eu acho importantíssimo. Eu acho que o trabalho está começando, né? É difícil, não é fácil. Eu lembro que por 6 anos eu fiquei como treinador do juvenil, e a gente disputou o Campeonato Paulista, então a gente ia para Campinas, ia com o ônibus circular do Exército. E a porta não fechava, Moacir. Então você levantava às 5 horas da manhã, ia para o Taubaté, tomava um café ali, aí Campinas. Depois não tinha um lanche no ônibus para dar para. Então jogava o infantil e o juvenil. O infantil jogava às 9 horas,
e o juvenil às 11. Quer dizer, o menino que comeu 6 horas, às 11 horas estava com fome. E você não tinha esse recurso. Hoje não, hoje está uma estrutura legal, pelo menos é o que a gente vê falar na cidade, em Taubaté, entendeu? Então isso estrutura e dá condições para o Taubaté poder lançar jogadores, ganhar dinheiro com jogadores. Que na verdade, né, vai muito da questão da parceria, né, e do apoio externo, porque o clube em si, ele ainda, né, a gente sonha que isso possa acontecer, o aumento do recurso, dos investimentos, ele ainda enxergando de fora também, né, falando sem a visão de lá dentro, ainda não tem recursos para bancar tudo, né? E às vezes a estrutura profissional custa muito caro, né, que a gente sabe, e muitas das vezes o olhar para as outras categorias, até mesmo para o esporte de formação, ele não é muito focado, né? E aí a gente tem essa questão que a gente vai tratar também, mas a gente vai tratar mais adiante. Eu queria insistir um pouquinho mais, né, nesse bate-papo com relação o que vocês trazem de diagnóstico no sentido de observar, né? Vocês já trouxeram algumas questões relacionadas às mudanças, mas o que de fato seria necessário, embora a gente sabe que não é bem assim, né? Mas é bom a gente pensar as questões, né? Vocês já falaram da questão da estruturação, a questão da profissionalização, que envolve um aumento de investimento, mas e dentro de campo isso vai refletir ou não também, né? Não dá para saber. Mas eu queria insistir um pouquinho mais nessa questão do futebol profissional. E aí eu queria que vocês trouxessem mais elementos para a gente aumentar esse debate aí. E eu acho que uma coisa legal que o Márcio falou no primeiro momento, ele falou da questão dos custos, né? E aí eu fico pensando, será que seria um caminho, né, para os clubes menores tirar a concentração? E, poxa, aqui o Igor levantou, estava observando aqui, ele levantou, poxa, tratar o jogador como um irresponsável, tem clube europeu que não tem mais concentração. E aí? O Corinthians fez isso, mas no outro contexto, né? No outro contexto. Tinha Sócrates. Mas hoje tem clube europeu que não tem concentração. Não, o cara fica em casa, tal hora vai para o clube. Eu entendi, mas talvez precisa pensar. Né? Não, é legal. Eu vou contar uma passagem que aconteceu no São Paulo, porque eu presenciei essa passagem. O Moacir lembra, acho que o Pimenta também, o Theo não sei, mas o Capone jogou com nós aqui no Taubaté em 80, lateral esquerdo, acho que em 84, 85, né, Moacir? 83, 84 e 85. E eu estava no São Paulo e o Capone foi contratado pelo São Paulo. E eu morava no Morumbi, tinha um alojamento lá, e o Capone também. E nós tínhamos horário para entrar, era 11 horas, e não tinha concentração. O jogo era domingo, 11 horas você tem que estar no estádio. Pelo Cilinho, o Cilinho era o treinador. E a gente estava estreando o Campeonato Paulista contra o 15 de Jaú, um jogo sábado à tarde, o Capone, eu na direita e o Capone na esquerda. E olha como é que é a coisa. Na sexta-feira o Capone me sai para balada lá em São Paulo, que em São Paulo todo dia tem, né, balada, essas coisas, e o Capone chegou às 4 horas da manhã. E pulou o portão lá, o guarda viu e anotou no livro. Atleta fulano de tal, chegou às 4h30. Quando deu 6 horas da manhã, o Cilinho chegou no Morumbi e foi para o livro. Todo dia o Cilinho fazia isso aí. Os atletas que moravam no Morumbi tinham por obrigação de entrar no horário. Então o Cilinho foi no livro e viu lá Capone. E ele escalado para jogar contra o 15 de Jaú. Bom, no sábado, para a eleição, Capone escalado. Fomos para o jogo. O ataque do 15 de Jaú era Zé Carlos, Biônico e Antônio Carlos. Era rapidíssimo, né? Biônico fazia gol de tudo quanto é jeito. 15 minutos de jogo, o Cilinho tirou o Capone e colocou o Marco Lange, que é lá de Cesário Lange, meu amigo. Um abraço para ele. E acabou o jogo, perdemos de 1-0. Tinha um empresário no Morumbi que estava para levar o Capone para o Japão. Quem foi o Lange. O Lange ficou 15 anos no Japão, jogou na Rússia, ganhou dinheiro. E o Capone foi emprestado para o Bahia, ficou
3 meses lá, o Paulo Maracajá ligava para o Carlos Miguel Aidar, quero devolver seu lateral que está me dando trabalho. Então, o jogador também hoje, Theo, tem que ter muita responsabilidade. Isso já vem lá da base, instruindo, falando, porque é difícil, Theo, você entrar num profissional, não é fácil empresário. Eu estava comentando com o Zé Roberto ali fora, agora, antes do programa, e é muito difícil. Eu tenho né, muitos amigos e as pessoas me ligam, pô, dá para você arrumar um teste em São Paulo, dá para você arrumar um teste não sei onde. E aí eu peço o vídeo do atleta e mando para os empresários. Eu tenho o Ivan, tenho o Bernardo, eu tenho o Gilmar, né, o Lê, e só que você não tem retorno, Marcelo. Parece que eles ficam com medo de você querer entrar. Eu não faço isso porque não é do meu feitio, mas eu queria que desse uma oportunidade, porque às vezes você perde muito jogador bom por falta de oportunidade. E vou contar outro lance que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Eu levei um menino para o Grêmio, fiquei uma semana em Porto Alegre, arrumei com o Tadeu Xavier, que veio a falecer no mês passado. Ele jogou com nós aqui no Taubaté e morava em Porto Alegre. Então eu conversei com o Tadeu. O Tadeu foi através do Anchieta, que foi o zagueiro do Uruguai, que era coordenador da base do Grêmio, e levei esse menino lá, e ficou uma semana. Esse menino fez gol todos os jogos, Marcelo, todos os jogos. No último jogo ele fez 6 gols. Aí dispensaram o menino, e eu fui conversar com o Anchieta. Falei pro Tadeu, falei, Tadeu, centroavante. O cara falou, pô, fez gol em todos os jogos, e vocês não vão ficar com ele? Aí o Anchieta me viu, não, Éder, nós estamos precisando de quarto zagueiro de perna esquerda e de lateral esquerdo. Quer dizer, umas coisas que não dá para entender o futebol. Então é difícil o futebol, gente. Para chegar no auge, é muito difícil. Tem gente que está no lugar certo, mas foi por causa do Marco Lange. O Marco tinha subido do juniores para o profissional e foi para o Japão. Ficou rico. Hoje é dono do resort lá em Cesareira, a coisa mais linda do resort lá. E tem essa coisa também, que pensando no futebol, tem essa coisa que hoje, o Marcio está dentro do futebol, pode falar melhor que a gente. Hoje o futebol também ele é empresarial, né? Não é mais um time de futebol, ele é um conjunto de empresários. E isso dificulta você organizar jogador com identidade, dificulta o clube também, porque se eu posso estar enganado, né? Estou falando de leituras, de algumas falas e tal. Você pega um time de futebol e você traz um treinador, né? Aí o treinador vai e traz atletas de confiança dele. E de repente, quem indica os jogadores sempre é o empresário, né? Então é quase que um mercado mesmo, né? E o jogador não tem nem liberdade, às vezes, disso. Você sabe, o Moacir deve saber também, mas que nem o Maguinho, filho do Zé do Barril, ele tem vários jogadores aí, né? E o Dodô é um deles. O Dodô é produtividade. O Dodô foi empregado na Turquia lá, no Chaka, né? E se o Dodô não jogar 70% do jogo, o empresário paga multa. Quando esse jogador é conhecido, que jogou no São Paulo, no Santos, no Flamengo, no Fluminense, já não tem isso, Marcelo. Quando é time pequeno, os caras ficam em dúvida, mas será que é tudo isso esse jogador? Então é um risco também que o empresário corre de apostar no menino, entendeu? Porque ele vai estar ganhando bem lá. E o time está apostando que ele vai bem. Mas se ele não for bem, o empresário tem que pagar. Um outro ponto também, essa questão que você levantou, Pimenta, são as dívidas que os clubes possuem, principalmente as trabalhistas. Porque não há clube no país que não tenha dívida. Uns têm mais, outros têm menos. Então, você pega o Flamengo, por exemplo, uma dívida enorme. É um Cruzeiro que está passando por problemas, dívidas enormes. O Taubaté também tem dívidas, né? Claro que tem. E o Taubaté é um time centenário que nunca parou a atividade do clube. O CNPJ dele é o mesmo. E ele traz dívidas, por incrível que pareça, de INSS na construção do estádio, nos anos 60, 50, 60. Aí veio esse refis, né, do governo
autorizou o refis para você dividir. Então foi a salvação de muitos clubes, inclusive o Sport Clube Taubaté aderiu ao refis, financiou toda a dívida dele, né, em vários anos, e está pagando, porque o refis ele pune também. Se você atrasar 3 prestações, você sai fora do refis e sua dívida volta a ser a principal. Tudo que você pagou, perdeu. Então, o Taubaté também tem essa luta de estar pagando o refis em dia, né? E é a salvação, é a saída para alguns clubes que também aderiram ao refis. E a dívida trabalhista é um caso sério, porque muitas vezes, aqui não estou citando o nome, mas na prática, como que acontece? Entra um presidente, entra um administrador, entra, como nós tivemos uma terceirização lá em 2001, 2002, que deixou dívida para o Taubaté, que o Taubaté nem sabia. Um dia nós fomos viajar com o Sport para o Taubaté, eu estava junto na região de Araraquara, nós paramos para almoçar, o Brito, inclusive, era o gerente na época. Nós paramos para almoçar, o gerente falou assim: olha, se você pagar o cheque seu que está aqui sem fundo, a gente pode. Mas qual cheque traz? Não era do Sport Clube Taubaté, era de uma empresa que havia terceirizado o futebol. Então, você tem que tomar cuidado com essas coisas. E o que é isso? É o profissionalismo. Se você me permite, eu já levei jogadores juniores ao dentista, um sábado à noite. Eu já vendi bilhete no dia de jogo, porque não tinha alguém para vender. Não foi só eu fui lá completar, porque tinha muita gente na fila e não tinha quem vendesse. Isso é legal? É legal. O Moacir vai lá e ajuda, faz. Como eu, tenho outros, vários lá dentro do Taubaté que faz isso. Mas isso não é ser profissional. Isso não é. Tem que acabar exatamente com isso, entendeu? E não é um problema do Esporte Clube Taubaté, né? É um problema dos clubes pequenos que não compreenderam, não sei se a palavra compreenderam, mas que não se afinaram a essa tendência, que é um movimento que vem acontecendo desde os anos 80, né? E é caro, o esporte, o futebol é caro, né? Você tem direito de imagem, você tem uma série de coisas, né? E se preparar para esse movimento não é uma tarefa fácil. Eu acho, né, que o Jusinho, o Eduardo Cursinho, Taubaté, a estrutura do Barcelona está de parabéns, porque é o único time do Vale do Paraíba, o único clube do Vale do Paraíba que está em pé. Em pé. E a gente sabe que o sacrifício não é fácil. Eu, por exemplo, eu moro em outra cidade, eu acompanho o Taubaté. Quando eu estou aqui, eu vou em São Paulo, eu vou em Taubaté, eu vou em silêncio, né? Aí eu e os meninos lá. Porque eu acho que é isso também. Agora, tem gente, né, que com competência hoje, e a gente acredita que o Taubaté vai fazer um diferencial. Sim, o Taubaté está demonstrando, eu estou apostando, inclusive, que o ano que vem é o ano nosso de acesso. Porque alguma coisa já foi profissionalizada no ano passado para esse ano. É um privilégio o seu time de futebol ter um presidente e jogador, um vice-presidente e jogador. Eu estou falando do Gilson e do Eduardo Cursino. Um técnico que veio, Marcelo Martelotti, e jogador. Um Gisiel, que é o treinador de goleiros, inclusive até hoje, competente, irmão do presidente, mas jogou, foi goleiro do Taubaté. Então, há uma identidade com o esporte com o Taubaté. E aí você percebe que a responsabilidade deles ainda é maior. E por isso que eu acho que o Taubaté está avançando no profissionalismo e eu estou apostando que as coisas vão dar certo. O futebol, por conta da paixão também, ela tem que ter essa questão da identidade, né? Você encontrar com o cara na padaria, encontrar com o cara na escola, né? Levando o filho na escola. E pode falar, sabe o que é interessante? O Moacir está aí, o Pimenta sabe também. O China formou advogado aqui, o Creto formou contador aqui, o Wagner formou educação física, o Ari formou advogado aqui. Hoje o Ari trabalha em Cuiabá. O Wagner trabalha em Corumbá, na sua profissão. O China, não sei se estava mexendo com a advocacia. Vários ex-jogadores. O Reinaldo tem educação física. O Capone formou direito e está em Brasília. Então, quer dizer, isso aí, ele criou um vínculo com a cidade
e pôde proporcionar, que a cidade pôde proporcionar isso para ele também, que ele veio não veio só para jogar, para atuar como atleta, mas também ter uma formação, que é muito importante. Piorrinha, Picou, verdade, Pior, Goiás, Vila Nova, e hoje tem muitos ex-atletas aí, cara, que vocês não fazem ideia. Eu estava conversando com o Almir, que é diretor do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Tem jogador de seleção brasileira recebendo cesta básica do Sindicato dos Atletas. Tem muita gente passando necessidade que jogou em time grande, muita gente, eles não divulgam, mas a gente se encontra aí quando tem os rachas aí e sai o comentário, entendeu? Então dá dó, né, de ver essas coisas. Muito legal. Agora eu queria trazer uma questão aqui da nossa live, né, do David Augusto. Ele fala que quando falamos de futebol do Vale, o que falta para uma cidade como Pindamonhangaba chegar a ter um time de profissional de campo, interesse público ou privado? Uma questão legal. Pindamonhangaba já teve a Ferroviária, teve grandes times, né? 50. Meu pai chegou a jogar profissional pela Ferroviária. Eu entendo que o time de futebol profissional em cidades pequenas não é uma tarefa tranquila. Você precisa de um grupo de pessoas interessadas, precisa de força nesse primeiro momento, nessa primeira impulsão, né? O poder público com interesse de fazer o esporte virar, e os empresários da cidade entender que vale a pena uma aposta no futebol, porque o futebol dá visibilidade para a cidade, o futebol ele gera voto também, né? Ele impõe de alguma forma uma certa identidade de cidade, você coloca a cidade numa certa pujança. Pindamonhangaba tem uma arrecadação fundamental. São José dos Campos, se não me falo a memória, são 700 milhões, Taubaté 500 e pouco, Pindamonhangaba tem quase 400 e poucos milhões. Uma cidade que tem condições de fazer um time de futebol de primeira. Pensando no futebol, eu lembrei agora que a Prefeitura de Taubaté, que Pinda fez isso, que o secretário de esportes de Taubaté, ele é de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba já teve grandes times de basquete, de voleibol, né? E eu lembro agora de um projeto que a Prefeitura tem, acho que há uns 3, 4 anos atrás, de fazer um grande centro olímpico esportivo enorme, com uma infraestrutura importante para todos os esportes. Eu acho que esse é um caminho que é paralelo, ao que eu estava falando, porque se a gente quer um time de competição profissional, em todos os níveis do esporte, é de fundamental importância a gente ter os ingredientes para esse atleta, para a formação do atleta, não só o atleta profissional. E aí eu insisto ainda que a gente podia pensar em políticas públicas, uma coisa puxando a outra, né? Políticas públicas que você forma um cidadão desde a escola lá, e aí você vai identificando os atletas e tal, sem perder a característica de formador, porque você forma um atleta, depois você perde o recurso, isso é um horror. Então Pindamonhangaba tem um potencial fortíssimo. Agora, eu não sei se nesse momento da cidade de Pindamonhangaba, como eu vejo Guaratinguetá também, eu vou muito a Guará, eu não sei se eles têm hoje a energia para fazer esse movimento, porque é um desgaste, uma dedicação que poucos estão interessados, né? Guaratinguetá, por exemplo, a cidade vizinha, parceira, irmã do esporte do Taubaté, era a esportiva de Guaratinguetá. Eles tinham um relacionamento profissional admirável, bonito de se ver. E, infelizmente, nós estamos falando, perdeu a identidade esportiva de Guaratinguetá. Por quê? Porque vem dívida, vem empresários e muitas vezes pega, aí acontece o quê? Joga 11 camisas no campo, da cor vermelha, e vai para uma outra cidade chamada Americana, sei lá, e monta o time lá, mas com a vaga daquele time que ficou com o meio de campo lá com as outras camisas jogadas. A identidade. E aí você trouxe um ponto muito legal. Eu queria já perguntar isso, né? Porque eu fiquei com isso na cabeça. O Guará foi o primeiro clube brasileiro a se constituir como empresa, né? Foi o primeiro clube do Brasil empresa, e já dando, né, um mau exemplo, não no sentido de mau exemplo, mas
se transferiu de cidade. E essa questão, né, que a gente está discutindo, cobra-se muito a identidade do jogador. Mas e o clube? O clube que, né, loja 100 a gente tem no Brasil inteiro, né? Mas no clube de futebol não dá para ser assim. O Pimenta falou um negócio. Eu lembro que na época de 80, em 78 e 80, eu joguei no Matsubara e a família Matsubara bancava. Revelou vários atletas aí, campeão mundial, Neymar, Djalma Bahia, tem um punhado de Ronaldo Moya, Mário Sérgio, né? E vai. E o Matsubara não tinha estádio no Açu. Aí o povo da cidade se reuniu e fizeram o estádio, colocaram torcida organizada no Matsubara. Quando terminou o estádio, levaram o Matsubara para Londrina. Quer dizer, você quebra, né? Apesar de Matsubara ser uma cidade, acho que regula Caçapava, menor um pouco Caçapava, mas você quebra toda aquela estrutura, desanima o povo. Um povo que ajudou a construir o estádio, de repente você tira o time. Até o neto foi contratado na época para jogar pelo Matsubara. Quer dizer, a própria família Matsubara fundou o Matsubara. Difícil. É uma punhalada no povo, né? Uma punhalada pelas costas do povo. Não me lembro, eu não estou tentando me lembrar aqui. O time que agora joga em Barueri, que veio jogar em Barueri. Era o Guará, foi para Americana, agora está para Barueri. Não, o caso do Bragantino também. O Bragantino. Não, é uma outra coisa, mas sim, não é o Red Bull. O Guará saiu daqui e foi para Americana. Não, mas depois ele foi com outro nome para lá, para Barueri, quer dizer, o time não é São João, não é São João. Na verdade, você está falando daquele time da primeira divisão. Água Santa? Não. Me foge, mas é o mesmo exemplo, quer dizer, não tem nada a ver com Barueri, mas é que Barueri, o prefeito levou o time para lá, porque tinha uma arena, tem um estádio que estava lá, não se usava, não tinha time de futebol. Eu acho que foi americano, veio para Barueri. Me foge o nome agora. Não me lembro. Mudaram até as cores do Barueri. Foi o Oeste? Oeste de Itápolis. Dei um chute aqui. Foi o Oeste de Itápolis. Ele estava mandando jogo em Barueri porque o empresário dono do time, né? Porque o Oeste agora não é mais da cidade, levou o Oeste para Barueri. Por quê? Porque lá ele está mais próximo de São Paulo, sei lá os motivos, porque lá tem uma facilidade maior com o poder público, alguma coisa que facilitou. Quer dizer, o empresário está vendo o quê? Ele está vendo lucro, ele está vendo retorno. Então isso é que não pode acontecer no futebol. E graças a Deus o Taubaté sempre manteve isso pé no chão. Passando dificuldade, mas muitas vezes você segurando. O Sony que era dono da empresa que foi para Pará, uma vez eu e o saudoso Brasil Natalino, que já nos deixou, nós estivemos em São Paulo no escritório dele, para uma conversa, e ele falou, quando passou pela Dutra, indo para Guará, ele falou, eu deveria ter parado nesta cidade, Taubaté. Ele falou isso para a gente quase que falou, graças a Deus você não parou. Claro que ele tem dinheiro, tem recurso, salva a dívida, a vida bancária de um clube, mas tira a identidade. Assim, você estava falando, estava pensando, né, que o futebol mudou de uns 30, 40 anos para cá, mudou muito forte, né? Ele deixou de ser um futebol onde as pessoas jogavam 10, 12 anos no clube para você ter, como um jogador tem vida curta, e, enfim, padrão FIFA, né, que eles falam, padrão FIFA, que a CBF também pega um pouco essa linha de raciocínio, e você cria uma série de requisitos ou critérios para você ter um time de futebol, que passa desde das leis de vínculo do atleta com o time, com o direito de imagem, até o que a instituição que organiza o futebol entende como seria um futebol correto. E aí eu lembro muito do Juca Kfouri, na época eu brincava da Juca Kfouri, né? Me perdoe, Juca. Que, no sentido de que ele tinha essa ideia dizendo que o futebol ia deixar de ser algo popular no sentido de povão, né, do Geraldinho, né, para ser arenas, né? E na arena, primeiro movimento que acontece é que você esvazia o campo, né?
E por mais que a gente queira dizer que o Taubaté é um time pequeno, etc., você também tem esse processo semelhante, né, ao que acontece nos grandes clubes, você tem que pensar no sócio-torcedor, você tem que pensar numa série de critérios de recursos para manter o time vivo, além dos investimentos do abnegado que vai lá e do empresário que investe e assim por diante, né? Então pensar o futebol hoje, por exemplo, o exemplo que o internauta deu a respeito de Pindamonhangaba, não sei se o povo de Pindamonhangaba tem esse interesse, salvo se tivesse um prefeito que quisesse mesmo. Seria muito bom ter Pindamonhangaba, porque todas as falando condições. da Associação Atlética Ferroviária foi uma equipe que dificultou muito para o Taubaté nos anos 50, naqueles torneios regionais que tinha para sair o representante da Zona Norte, que era chamada aqui. Integração do Vale, aqueles Não, nos anos 50. Nos anos 50, ainda como profissional. Né? Porque saía um representante do Vale. Tinha a Associação Atlética Caçapavense, que era forte, a Associação Atlética Ferroviária, o Esporte com Taubaté, e tinha um time de Mogi. Eu não me lembro qual deles, União ou outro. Então, a Ferroviária, por 2 ou 3 anos, ela desbancou todo mundo e foi representar a região nossa numa outra região, né, numa outra fase do campeonato. Legal, né? E vocês são, o Éder, o Pimenta, competições assim para fomentar esse movimento aí. A gente falou inicialmente do calendário, que era longo, né, Moacir? Era de quase 8, 9 meses. E aí hoje a gente não tem mais essa configuração de competição, né? A gente vai pensar uma A3 que dura 3, 4 meses, uma A2 que dura 3 meses, campeonato A1, né? O clube grande entra só para disputar as fases finais. E aí, se a gente for pensar competições, né? Teve, acho que era a Copa Integração do Vale, né? Que era bem bacana esse torneio, né? Fala um pouquinho, Moacir. Não, o torneio de integração do Vale foi o saudoso Lolito, presidente do Taubaté, e alguns outros abnegados que resolveram, porque nos anos 74, 75, a federação acenava para a volta da lei do acesso, que ela tinha acabado. E aí o Esporte do Taubaté resolveu então montar uma equipe amadora para poder se preparar. Quando a federação confirmasse a lei do acesso, o Taubaté já estava com a equipe de futebol. E aí foi onde surgiu a ideia do Lolito de se fazer um torneio de integração do Vale. Então, o Taubaté foi campeão invicto 2 primeiros anos, no terceiro ano ele teve que disputar já 78 o campeonato, aí ficou com um time misto e acabou não indo bem. Mas foi, na época, eu me lembro, eu trabalhava em São José dos Campos, uma quarta-feira à noite, eu estava lá em São José, saímos, fomos direto para Guará, para ver Taubaté e Guará, lá no Dari Rodrigues Leite, sentamos no meio da torcida da esportiva e a gente falava, o 10 deles é bom, mas o 10 nosso, né? Mas a gente falava, o 10 deles é bom, era o Marinho Cricri até, que jogava com a 10, né? Então todo mundo falava, o 10 dele é bom, nosso, o 10 dele é bom, o 10 nosso, né? Mas a gente estava no meio da torcida, não ia falar. Mas o torneio de integração do Vale foi assim, o adubo que precisava para a Franca novamente. Será que não seria necessário desenvolver mais Copas de Integração do Vale, campeonatos regionais, para gerar uma identificação, ou até mesmo gerar receita para o clube? Então, tem uma matemática que a gente não pode deixar de fazer. Interessantíssimo se a gente pudesse fazer isso que você está falando. Como torcedor, né? Amante do futebol. Não, mas isso dá vida para a região nossa, que é rica de craques, inclusive do amador, certo? Mas tem uma matemática que nós precisamos fazer. Nós falamos lá atrás do calendário do ano. Então você monta uma equipe profissional, vamos pegar o Esporte do Taubaté. Monta uma equipe profissional. Tem fisioterapeuta, tem auxiliar técnico, tem técnico, tem supervisor, tem treinador de goleiros, que você tem que mantê-los no dia a dia. Aí o campeonato tem 3 meses. Agora a federação deu um oxigênio para as equipes.
A Copa Paulista agora vale uma vaga na Copa do Brasil, né, Série D, e no Brasileiro Série D. Então, já tem algum interesse a mais, mas não tinha nada. Então, por que você vai disputar uma Copa do Brasil, uma Copa Paulista? Então, você tem um time de futebol, chegou no final do campeonato, abriu. Como é que você vai manter os jogadores treinando, o técnico, o preparador físico, toda essa estrutura? Para quê? Para quê? Então você tem que realmente acabar com a equipe por causa disso. Essa matemática que é difícil a gente fechar. Você falou uma coisa muito legal, a integração do Vale, Barrela, Vale Cri-Cri, Zil, Você quer que eu escale o time? Tá tão na cabeça, né, Moacir? Fala pra nós aí. Era Barrela, Banha, Barrela, Banha, Baiano, Zil e Franquinho na lateral esquerda. Zé Carlos Jacaré, Pantera, o 8 era Ariel e Mário Cri-Cri. E o Toninho também chegou a jogar. Não, era Zé Menino, Ademir, Vitória e Miltinho. Uma seleção. E a gente não esquece por quê? A identidade com a cidade. Mas ele tocou numa outra coisa, só para reforçar, o campeonato ele tem que ter visibilidade. Campeonatos que não têm visibilidade não faz sentido culpar, por exemplo, os campeonatos paulistas, a Copa São Paulo, se ela não tiver nenhum objetivo que dê visibilidade, não faz sentido o investimento, porque é muito caro o investimento. Né? É preferível você parar 6 meses, ganhar uma massa, uma gordurinha e investir. Se a gente for pensar como uma empresa, a gente tem que criar receita. E como que a gente cria receita e fomenta o futebol de uma forma geral? Então, o campeonato termina em abril. Aí tem a Copa Paulista, que hoje tem alguma coisa que vale a pena. Tudo bem, mas qual é o patrocinador que vai pagar maio, junho, julho, agosto? Para quê? Não tem TV em cima, não tem rádio em cima, não tem jornal, não tem foto saindo em lugar nenhum, com a camisa, com a propaganda. Então, ele não vai pagar. E aí, por isso você não tem receita, mas como é que vai manter o time? Por isso que eu estou dizendo para vocês, né? Eu estou tentando instigá-los a falar. Né? A competição é uma possibilidade de visibilidade. Então, mas naquela época lá, esses atletas eram gratuitos, não tinha despesa. Eram amadores, né? Eram amadores, entendeu? Trabalhavam na Ford, na mecânica, e iam lá de livre espontânea vontade. Lógico, teve alguns que virou profissional, mas a maioria não recebia naquela época. Acho que não recebia nada. E hoje é difícil. Hoje você vê o campeonato amador da cidade, em Taubaté aí, o cara por semana gasta de 3 a 4 mil para manter uma equipe do amador. Então foi como o Moacir falou lá atrás, é muito difícil você sustentar um futebol hoje, não é fácil. Porque é o que eu estava querendo dizer, a estrutura do futebol, que é a vitrine, né, ele vem em efeito cascata para todo mundo, inclusive o amador. O amador reproduz a lógica do futebol top mundial. No uniforme, no jeito do jogador vestir, nas vestimentas e inclusive na questão do pagamento. Tem jogador que recebe, por exemplo. Então não é mais amador, é uma estrutura profissional, né? Muito interessante. E aí tem que pensar quais seriam as alternativas. Talvez você está propondo alternativas, né? Mas eu acho que tem que pensar mesmo. Não tem que pensar, tem que ter mais conversas assim, viu, gente? O Chico de Paula, grande amigo, um abraço nele, ele fala, hoje o futebol amador é semi-profissional. Semi-profissional porque o cara não dedica, né? Mas só que eu conheço bastante jogadores que jogam profissional, o cara ele trabalha e ele tem espaços na agenda dele para ele cuidar do físico, porque senão ele não consegue jogar o campeonato amador. Isso aí, quando eu joguei em Belém do Pará, e em Belém são Paysandu, Remo e Tunalusa. As outras equipes
era guarda de trânsito, era pedreiro. Os caras não têm uma estrutura, entendeu? Você pega esse interiorzão do Nordeste aí, os caras fazem um catacata na rua lá e jogam no profissional lá. Por isso que toma de 12, o Ibis lá, só perdia, tá? Só ganhando o Palmeiras, mas tudo bem. Mas é difícil, cara, você montar uma equipe hoje se você não der um cala-boca. Eu joguei muito pouco, né, com relação, pelo amor de Deus, eu joguei pouco que eu falo em termos de quantidade. Eu fui profissional 8 meses, 1 ano só. Eu joguei no Ceará. Os times que a gente jogava, por exemplo, Tiradentes, Calouros do Ar, Quixadá, eram times de amadores. O Tiradentes era de bombeiros, de policiais, né? Bombeiros policiais. E o pessoal treinava na praia, de vez em quando lá. E aí a gente ia pegar a ferroviária, os caras tomavam de 8-1, 8-2. Ô Carlos, escala o seu time lá no Ceará. Escala aí. O time era muito bom. Vedé, Biluta, Cássio, Branquinho, Reginaldo de Barbara, Reginaldo de Crato, Pimenta. Era uma bênção. E quando entrava no campo o narrador? Muito legal. História, né? O sertão mesmo, Juazeiro, né? Aí o que ficava na difusora, como o Taubaté, aquele cara que anuncia, né? O time que era sistema de som, eu quero fazer direto do sertão de Juazeiro, no Ceará, o time do Ricardo vai jogar com o Babá Vedé. Aí isso, cara. Você falou em serviço de som, me lembrei dos anos 70, ainda na integração do Vale, o estádio cheio, o sistema de som fala lá no Joaquinzão. Atenção, senhor fulano e tal, comparecer ao portão principal que sua esposa está te esperando. Não levantou. São histórias, né? Histórias. Acho que o futebol é muito apaixonante, emocionante, tanto é que a gente está num sábado à noite discutindo os rumos do futebol do Vale, né? Que eu acho que se a gente for pensar na perspectiva histórica, né? E lógico que a gente não quer, né, um clube centenário, mas de clubes centenários o Taubaté foi o que restou, né? E aí é triste ver as histórias se acabando. A gente vê campos de futebol que foram demolidos para virar supermercado. E aí a gente tem não só os campos, né, mas sedes sociais também, de uma forma geral. E aí a gente vê essa questão empresarial determinante. E o futebol em si, ele caminha para uma profissionalização ainda, né? O desenvolvimento atrapalhou muito, né, Theo? Porque eu lembro que na nossa época, você ia nos bairros, tinha campinho, tudo quanto é esquina. E de repente começou a informação e tal, aí a prefeitura tem que cercar porque o dono do terreno vai pagar multa. Aí o que acontece? Cresce mato, aí o dono paga multa porque tem mato. E nessa época não tinha mato porque os meninos estavam correndo nesses terrão que tinha lá no Jardim, no Nova América, no Garça, entendeu? Então hoje se revelava muito mais atletas do que hoje em escolinha de futebol, porque a escolinha de futebol limita a pessoa a 40 metros quadrados. Então o jogador se limita a dar passe de 20 metros, de 10 metros, e acabou aqueles passes de 50, de 60, de 70 metros, aqueles lançamentos que você via muito. Hoje você vê muito pouco. Você tocou numa coisa muito legal. Foi a minha tese de doutorado, foi sobre escolinha de futebol, sobre as mudanças da formação do jogador. E é muito legal, porque não é só o futebol, você tem toda uma expansão urbana, você tem a especulação imobiliária em cima daquele terreno. E aí a gente costuma dizer que é a gourmetização da formação, né? Aí você pega os menininhos que vão para a escolinha, paga, né? O pai também paga porque não quer o filho, né? Porque criar também, antigamente, não tinha violência, não tinha uma série de coisas. A gente ia para a rua, o pai da gente jogava, aí a gente ia. Olha, hoje não. Mudou muito, cara. Eu já vi o Muricy falando, o Rivelino falando, o Gerson e tal. E o jogador está preocupado com o quê? Acaba o treino, ele quer pegar o celular e ir embora para casa, ou bater papo na rede social. Antigamente, acabava o treino, né, por exemplo, do seu Wilson Capão lá,
E a gente ficava cruzando bola ainda, chutando a gol. Hoje você não vê mais isso. Você não vê chute a gol, você não vê cruzamento. É por isso que esses atletas batendo pênalti, você não vê esses atletas cruzando bola, acertando. Eu lembro lá no São Paulo, pô, é até maravilhoso falar, porque acabava um treino físico puxado, que o Bebeto puxava, o Cilinho pegava os laterais, pegava os pontas, pegava o centroavante, um goleiro, volante, e fazia jogada ensaiada 60, 70 vezes. E você ia no fundo e ele ficava do outro lado com 3 camisas, amarela, vermelha e azul. Levantava a camisa, você tinha que levantar a cabeça aqui para falar a camisa, que cor que era lá. Você não vê mais nada disso. Você pegava um Zico batendo bola num pneu lá na coruja lá e, pô, quer dizer, acabou. Quantos gols de falta existiam no brasileiro esse ano, Marcelo? Eu, sinceramente, não sei se existiu gol de falta até agora no brasileiro. Eu não sei. Você estava falando, eu estava lembrando daqueles filmes Boleiros, do Hugo Giorgetti, Boleiros 1, Boleiros 2, vocês assistiram, que são papos de ex-jogadores de futebol num bar, né? É muito interessante. Boleiros 1. E a gente tem história, estou instigando o Moacir agora, né? Moacir a fazer crônicas, né, do cotidiano dessas histórias dessas histórias engraçadas, né? Seria muito interessante. Né? Seria, não. Essa é ótima do cara. A sua mulher tá lá. Sua mulher está aguardando você no portão principal. Não levantou ninguém. E teve um outro dia também, uma outra vez também, que o sistema de som falou assim, ó, atenção, proprietário do carro marca tal, placa tal. Dirigir-se a seu carro porque o mesmo está pegando fogo. Nós vimos uma pessoa sair correndo, pulando por cima de todo mundo. É a maneira de se falar, né? Mas foi verdade. Como também já vi maqueiro, né? Colocar o jogador na maca e os dois pegarem, um sai de cada lado e a maca cair. Quer dizer, são coisas muito bom. Mas eu fui repórter de campo da rádio. Aquele texto do Nelson Rodrigues, a Pátria em Chuteiros, ele vai contando essas histórias, é muito legal. Eu fui repórter de campo da Rádio Difusora de Taubaté, né, nos anos 70, 80, e a gente viajou muito, né, eu, Germano Dumont, Pedro Luiz, J. Bonana, Nilson Barbosa, era uma equipe muito gostosa. Algumas histórias, né? Vou te contar, se fosse contar as histórias aqui, eu ficava até amanhã rindo, porque existem muitas boas histórias. Já está o convite para participar do Fenômeno Esportivo. O Carlos Pimenta, ele esteve recentemente lá batendo papo com a gente. O Éder, o Toninho foi. A gente vai fazer uma gravação lá com seu pai. Eu, você, o Éder, você, Toninho e o seu pai. O Moacir já está convidado, a hora que quiser vir bater um papo, a gente contar essas histórias aí. O Moacir vai ser muito legal. Eu queria... né, de coração mesmo, agradecer vocês três pela vinda até aqui a Pindamonhangaba, tratar de um assunto que a gente gosta muito, né, e eu queria agradecer o pessoal que está aqui e veio participar, muito obrigado pela participação de todos aqui. Queria agradecer o pessoal que ficou batendo papo aqui na rede social, mas está aqui, né, foi muito legal essa interação. E queria agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, a Benet, que está aqui com a gente, disponibilizando essas lindas poltronas. E queria agradecer a Renove, parceira, e queria também, né, agradecer ao Shopping Pátio Pinda pela essa disponibilidade e sempre ajudar nos eventos da Vale Ver TV. E fico mais uma vez, né, grato pela presença de vocês, pela vinda de vocês aqui. Então, eu quero contar uma passagem aí que aconteceu Fica à vontade. O Moacir não presenciou, o Moacir tá louco para ir embora porque ele quer ver o vôlei. Hoje tem vôlei, né, Moacir? Mas essa passagem é muito legal, cara, porque o Alfredo Mostarda tinha jogado com o Alfredo no Taubaté e depois ele passou ao treinador. Aí no Taubaté começou o Campeonato Paulista, primeira derrota, segunda derrota, terceira derrota, quarta derrota. Aí tinha o Adão, o roupeiro, o Dimas massagista, o seu João massagista. E o Alfredo chegou para lá, Adão, precisa arrumar um curandeiro aqui. Puta, aí o Adão arrumou o Roberto. O Roberto hoje, cara, ele é segurança do Oscar Calçado. E às vezes eu encontro o Roberto na cidade. Roberto, aquele dia lá. Mas, bom, Adão conversou com o Roberto foi fazer um saravá lá.
Aí ficou dentro desse ar, de noite, acabou o treino e tal, e a gente jogava contra a Ferroviária. Então ficou eu, o Cleto, o seu João, o Dimas, o Adão, o Alfredo e o Roberto. Cara, e eu não sei como é que surgiu, lá apareceu um saco de vidro, e o Roberto chegou para Adão, eu vou baixar os bichos, você fica fumando charuto aí. E o cara, rapaz, abaixou o espírito no cara lá, o Pimenta. E ele pisou naquele vidro lá, não cortava o pé, cara, e a gente ficou espantado. E começou a falar, não, que tem sapo enterrado no pão de fundo, não sei o quê. E o Adão que você fica com charuto. E ele fumaçou aquele vestiário, né? E aí acabamos indo para dentro do gramado para o cara fazer o serviço, terminar o serviço e tal. E fez o serviço no gol lá, e vela preta, amarela, e aquelas coisas lá, né? Não, com todo respeito, lógico, com todo respeito. Aí voltamos pro vestiário e ele virou e falou, pô, amanhã vocês vão ganhar de 5-0, tá Ferroviária. Tomamos. Conta como foi, não fala. Tomamos 5. Outro dia, o Fred, some com esse cara daqui. Muito legal, né? Eu queria, né, aproveitando os momentos finais aqui, né, despedir a despedida de cada um e uma ponderação, né, um ponto final no nosso debate, mas a discussão vai continuar, com certeza. A gente nem terminou a prosa, né? Que a gente ia cair para um outro caminho, mas eu acho que é isso. Muito legal. Eu acho que foi muito descontraído, eu fico muito feliz de estar aqui com o Éder, né? Tem histórias, o Moacir, prazer em conhecer, pessoa simpática, né? Isso que é importante. E dizer que independente dos rumos que o esporte vai, a alma esportiva ela permanece. Né? E toda vez, eu acho que o trabalho que você tem feito é um trabalho muito interessante. Tem muitas histórias que poderiam ser depois divulgadas, né? Tem muita coisa interessante. Eu lembro do Mário Cricri, que a gente ia jogar no Serena, ele falou assim, não, quando eu chegar lá, o padre vai tocar o sino, e tocava, e ele pegava a laranja e ficava no pescoço do velho, e enchia a cidade para ver o Mário Cricri. Mas enfim, é um prazer estar aqui, e espero que a gente consiga ter um esporte no Paraíba bem forte e um Taubaté cada vez mais para frente, né? Que é o que a gente quer. Burrão na primeira, disputando o Brasileirão, para cima deles. Para cima deles, Burrão. Eu agradeço pelo convite, é muito legal você falar de futebol, contar a história, né? E relembrar que o Moacir Santos, com o Alberto Simões, que já nos deixou, eles fizeram um livro sobre todos os clássicos Taubaté e São José. Isso é interessantíssimo. Eu tenho um livro em casa lá, é muito legal, inclusive tem gol meu lá também. E é bacana isso aí, né, Moacir? É um presente que o Moacir deu, não só para Taubaté, mas como para a região do Vale, né, São José e tal. E foi muito legal essa ideia dos dois. E saiu esse livro, né? Isso que foi mais importante, não ficou só naquela diz que me diz, né, Moacir? Então tá de parabéns. Eu nunca falei isso para você, mas é muito legal isso aí. Inclusive nós estivemos visitando o Alberto na época, ele estava doente, enfermado. Foi muito legal, não pude falar isso com o Alberto lá, né? Mas de coração, um abração, obrigado. Valeu, Éder. Também queria agradecer a oportunidade, fiquei muito contente, muito feliz de ter essa oportunidade, ele sabe, de falar do esporte com Taubaté e falar do futebol no modo geral. Bem dirigido, e cumprimentá-lo pelo programa, porque nossa região, o Vale do Paraíba, ela é rica de pessoas, né, que viveram e viverão o futebol, o esporte, e você pegou um canal muito legal que vai ser, eu tenho certeza, muito bem explorado, como tem vindo até hoje, e muitas pessoas passaram por aqui. Eu estarei sempre na escuta, assistindo e acompanhando. Muito obrigado pela oportunidade, e a você também, ao Éder, que a gente sempre está junto aí, e vamos torcer pelo futebol. Quem sabe, né, um tempo não muito longo, Pinda tenha uma equipe para também buscar uma rivalidade, uma boa rivalidade de futebol para nós. Uma rivalidade esportiva, né?
Eu queria agradecer a todos os presentes mais uma vez, muito obrigado, né? A gente vai estar encerrando a nossa live aí, mas fica as portas, né, da Vale Verde TV aberto para vocês. Valeu mesmo, obrigado, até uma próxima. Boa noite.